graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Quando a Sueli me pediu, né? Ela falou assim, irmã, você pode ministrar neste dia? Foi tão automático, irmãos. Tão assim, Deus já me trouxe um nome Glória em mente. Josafá. Josafá. Quem conhece a história de Josafá? Amém. Quão poderoso Oh, é glória. nós sabermos do agir do Senhor. E Deus ministrou ao meu coração. Aonde eu sou invocado, a batalha ela é vencida. É verdade. Olha aí. Irmãos, a batalha não é nossa. É de Deus. Se nós clamarmos e buscarmos, Ele vai lá e vence ela por nós. Glória a Deus. Nós devemos ter isso em mente. Que nós, ó Deus, aqui neste momento, né, que o Espírito Santo possa trazer a minha memória, o que Ele ministrou essa semana inteira ao meu coração. E que os teus ouvidos, irmãos, tanto quanto o meu também, porque não vou dizer só para os irmãos, mas a palavra vem de encontro a mim também, possa estar atentos. Como o Senhor ministrou meu coração, Ele pode ministrar o seu coração. Aleluia. Desse jeito. Eita glória. Aleluia, Senhor. E o que o Senhor ministrou ao meu coração, eu vou falar até o ponto que Ele ministrou ao meu coração. Aleluia. Amém? Amém, gente. E antes de começarmos, quando nós vamos para 2 Crônicas, quando nós vamos a 2 Crônicas, eu vou citar, são 4 capítulos, mas eu não vou ler todos eles. Só vou ler alguns pontos. Você, no terça-feira, você anote aí, estude desde correr de amanhã, prepare ali a ministração do Senhor para aquele momento e compartilhe. Aleluia. 2 Crônicas 17, vamos fazer um resumo da história de Josafá. Josafá, filho de Asa, né? Ele começa a reinar depois da morte de seu pai. E o versículo 3 de 2 Crônicas 17, todo mundo achou? Eu escuto umas folhas. 17:3. É. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os Baalins. O 4, antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos e toda Judá deu presente a Josafá, com o qual teve riquezas, glória em abundância. E algo tremendo que eu tiro para a minha vida e eu espero que você também tome isto para ti. E o 6 diz assim: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. E tirou e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Glória a Deus. Tornou-lhe ousado o coração em seguir ao Senhor. Nós temos tornado os nossos corações ousados a seguir realmente ao Senhor, irmãos. É, papai. Olha isso. Deus confirmou algo ao meu coração. Durante toda a semana, na semana que teve o culto de gratidão lá na casa da Jaque e do Randrilson, Deus foi ministrando meu coração. Eu compartilhei algo aos irmãos lá no GE. Às vezes, irmãos, nós passamos batalhas que vêm angustiar a nossa alma. E às vezes, irmãos, a nossa angústia pode até nos levar a pedir ao Senhor assim: Senhor, se eu morrer, isso acaba? A angústia, a dor, o sofrimento, acaba, irmãos. E pode haver dias que nós vamos desejar e depressa estar com o Senhor. Não é suicídio não, tá, irmãos? É um desejo de estar com o Senhor. Porque essas lutas aqui, elas são
batalhas grandes. Mas o Senhor ministrou ao meu coração algo. E através da ministração do pastor lá na sexta-feira, se confirmou mais ainda. Sabe, irmãos, porque Deus ministrou ao meu coração o que eu tenho te entregado, esforça-se a fazer. Dedique-se no que eu tenho entregue a você. E algo que Deus falou ao meu coração, no pouco tempo que você tem nessa terra, dedique-se ao que eu tenho entregue a você. Glória a Deus. E algo que, na hora que o pastor começou a falar assim, de tudo, nós não devemos deixar de buscar o que? A presença de Deus. Glória a Deus. Aqui Josafá buscava os caminhos do Senhor, então ele buscava a presença do Senhor. Olha, irmãos, eu não estou falando que eu vou morrer amanhã não, tá? Mas nós aqui nessa terra, contando com a eternidade que há no céu, são poucos dias. Pouquíssimos dias nós temos nessa terra. Mas o pouco tempo que nós temos aqui nessa terra, possamos nos dedicar realmente ao que o Senhor tem entregue a nós a fazer. Aleluia. Né? Josafá, ele foi estabelecido como um líder e um rei sobre a nação de Judá. Deus tem entregado algo em suas mãos. Deus tem entregado algo a você. Seja o cuidado de alguém, um ministério. Mas, se Deus entregou algo, você tem que buscar realmente seguir, tornar ousado o seu coração a seguir os caminhos do Senhor. E Josafá, ele se preocupava, o versículo 9, vai dizer que ele se preocupou, no 7 vem falar que ele enviou-lhe príncipes, né, do seu reinado ali, para ensinar, versículo 9, ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinava ao povo. Então eles tinham em mão a palavra da verdade. Eita. Nós devemos estar aqui, irmãos, nesta terra, enquanto o Senhor nos der vida, força, está pregando e ensinando a palavra do Senhor. Aleluia. E Deus tem ministrado muito ao meu coração sobre isso. Ensinar as verdades do Senhor e a profundidade da palavra de Deus para nós. Glória a Deus. Que nós possamos fazer assim. E Josafá, ele foi e estabeleceu seu reino. O Senhor estabeleceu seu reino. Porque veio o terror do Senhor sobre os reinos. Versículo 10. E todos temiam Judá. Porque, irmãos, não era por conta de Josafá, mas era por conta do Senhor. O Senhor estava com ele. O Senhor estava com aquela nação. Mas na caminhada de Josafá, e isso pode acontecer conosco também, vai dizer que Josafá fez uma aliança que desagradou ao Senhor. Ele casa seu filho primogênito com a filha de Acabe. Quem conhece a história de Acabe e Jezabel? Falar Jezabel, todo mundo vai lembrar mais fácil ainda. Quando a gente vai olhar para a lei, Josafá não estava descumprindo a lei, porque Deus falou para os filhos de Israel que eles deveriam não tomar filho dos estrangeiros. Acabe fazia parte da nação do povo de Israel. Mas ele era um homem perverso. E Josafá, ele entrou em uma aliança a qual o Senhor não deu ordem a ele. E dessa aliança nós vamos ver no capítulo 21 que houve grandes consequências para a casa de Josafá, quando seu filho tornou-se rei no seu lugar. Porque o perverso, irmão, ele não teme a Deus, ele ignora a autoridade de Deus. E pode haver, irmãos, talvez eu possa ser duro nas palavras aqui, mas possa haver no meio cristão pessoas que não temem a Deus. Ele fazia parte do povo do Senhor, mas ele não temia a Deus, ele ignorava a liderança do Senhor, a autoridade de Deus. E nós devemos ter cuidado para não fazermos aliança com pessoas perversas.
Olha aí. Um dia, irmãos, eu fui estar orando por uma pessoa e Deus trouxe logo à minha mente: não ore, ela é perversa. E o perverso, irmão, se ele não se voltar, se ele não teme, se ele não busca a autoridade do Senhor, mesmo que ele esteja no nosso meio, no meio cristão, vou dizer assim, no todo, Deus não vai agir na vida dele, porque ele é perverso, coração obstinado à perversidade. A sua mente, ela trama a maldade, e Deus odeia isso. Ele não dorme sem tramar uma maldade. Ele maquina o mal. E Josafá faz uma aliança com o perverso. E nós vamos ver na história, continua no 18, que Josafá é chamado por Acabe para ir para uma batalha. O que Josafá foi fazer da vida? Entrou em uma batalha a qual ele não deveria. E Acabe foi tão perverso, ele já era, né? Sutil, ele do versículo 28 em diante, não vou estar lendo todo, mas Acabe, ele se disfarçou, ele não colocou as suas vestes reais para ir à batalha, e ele ficou disfarçado, e Josafá teve que ir com suas vestes reais. E quando aqueles que ele iria enfrentar, estou pulando algo, irmãos, Deus me trouxe aqui a memória, e há algo tão espiritual nisso que Josafá pede a Acabe que viesse profeta da parte de Deus para falar, porque eles buscavam a Deus para assim, mas ele tinha os seus profetas que falavam coisas boas para ele. Cuidado, irmãos, quando só há profecias boas para você, que há pessoas que só vão profetizar coisas maravilhosas para você. Cuidado por eles não serem falsos profetas. Cuidado, para que eles não estejam colocando a mão sobre você só para falar o que te agrada e você não se volta a Deus. Mas houve um profeta da parte do Senhor que falou, mas ele não foi ouvido, porque não era aquilo que o rei Acabe queria ouvir. E algo muito interessante, se você quiser anotar e depois você lê, que Micaías, esse profeta, fala algo no versículo 18. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e de outra. Então saiu um espírito que se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Irmãos, a batalha é espiritual. E quando nós não estamos do lado, quando nós entramos num algo que não é da parte de Deus e na batalha não é nossa, cuidado para você não sofrer as consequências. Deus já tinha determinado o que iria acontecer com Acabe. E Josafá não deveria estar naquele ambiente, ele não deveria estar naquele lugar. E foi esse espírito, né? E perguntou o Senhor: com que? Respondeu ele, 21, irmãos: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Foi da parte de Deus. E quando Acabe ouviu isso, né? Teve Ezequias aqui, ele deu uma bofetada no profeta de Deus. E mandou ele ser preso. Mas aí, o que o Senhor disse que iria acontecer, iria acontecer. E quando nós vamos ver na morte de Acabe, como eu comecei a dizer e voltei um pouco atrás, este rei covarde, que foi para uma batalha, mas era covarde, vendo Josafá, que vinha, versículo 31, que eu fui marcando só algumas coisas. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiam para o atacar. Josafá estava no lugar onde não deveria. Porém, gritou o Senhor. E o Senhor socorreu. Deus
desviou dele. Ele estava no lugar onde não deveria, numa batalha a qual ele não deveria estar ali. Mas Deus ainda assim o protegeu. E muitas das vezes, irmãos, nós vamos estar em lugares, batalhas onde nós não deveríamos estar. Não deveríamos estar naquele lugar. Mas o Senhor, pelo seu amor e tua misericórdia, porque Josafá, independente dessa aliança que ele fez, ele ainda buscava os caminhos do Senhor. E nós vamos ver no capítulo 19 que Josafá, voltando para a sua casa em paz, né, em Jerusalém, veio a Hanani, né, no hebraico o H tem som de R, saiu ao encontro do rei Josafá e disse: desvias tu a ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? É isso aí. Cuidado, irmãos, com as alianças. Cuidado com quem você quer ajudar. Busque discernimento ao Senhor. Não busque se aliançar, fazer compromisso com quem não tem compromisso com Deus, para não sofrer as consequências. Por isso, caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Mas o 3, Deus é tão misericordioso, tão misericordioso. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os postes ídolos da terra e dispusestes o coração para buscares a Deus. Deus, ele repreendeu Josafá, mas deu ele a oportunidade de novo. E ele voltou-se novamente para o Senhor. E ele colocou ali, começou a trabalhar, buscando, estabelecendo juízes e tantas coisas. Josafá foi. Se você quiser, leia o capítulo todos, igual eu estou mencionando aqui, o 17, 18, 19. Leia atentamente. E Deus ministrou várias coisas no meu coração. E quando chega esse capítulo, eu vou ler quase todo. Os irmãos tenham paciência. Quando nós vamos por o capítulo 20... né? Do 1 até o 24. Aleluia. Depois disto, os filhos de Moabe, olha só a consequência. Deus tinha colocado terror no povo por causa de Josafá. Não ia haver guerra. Olha a consequência que houve pela desobediência dele, algo que Deus não queria para a vida dele nem para a nação de Judá. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que lhe avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. E então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo o Judá. Em meio às batalhas que vem chegando em nossas vidas, irmãos, nós vamos ter medo. Nós podemos ter medo. Não é algo que não faça parte de nós. Nós teremos medo. Mas algo bem importante que nós devemos fazer: buscar ao Senhor. Busque ao Senhor nos dias difíceis. Busque ao Senhor nos dias a qual você está com uma tristeza profunda. Porque batalha espiritual está travada. Devemos buscar ao Senhor. E ele fez algo tremendo. Ele apregoou, ele estabeleceu ali em toda Judá um jejum para quebrar. Nós devemos entender, jejum não é barganha com Deus. O jejum é matar a nossa carne e mostrar que nós, ó Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo do Senhor. Né? Então Judá, versículo 4, então Judá se congregou, eles se reuniram para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Olha só o posicionamento que Josafá teve perante o Senhor de buscá-lo, levou todo o povo a buscar e outras pessoas além.
a buscar ao Senhor. Aleluia. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Declare, irmãos, com a sua boca que o Senhor vai guerrear por ti. Porque o Senhor, Ele é poderoso. Irmãos, muitas das vezes eu vejo na fala de algumas pessoas e colocarem o inimigo como um tão poderoso. É, papai. E quem é o nosso Deus, irmãos? Aleluia. Ah, o inimigo está furioso. Está furioso. Deixe furioso. Quem é Deus em ti? Quem é Deus para ti? Pare de colocar força na mão do diabo, a qual ele não tem. Deus é mais poderoso que ele. Tenha essa certeza. O inimigo, ele já é derrotado. A irmã Cida, ela ministrou aqui. O inimigo, ele já é um derrotado. Ele só está buscando a quem possa tragar e levar com ele juntamente para o inferno. Mas se nós nos apegarmos a Deus e declararmos que a força e o poder estão nas mãos do Senhor, o Senhor vai lutar por nós. Versículo 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao seu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, a espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, Moabe, dos montes de Seir, cujas terras não permitistes Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da sua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Eita. Reconheça que você é fraco, irmão. Eu reconheço que sou fraca. Quem sou eu? Não sou nada. Sou pó da terra. E quem é Deus por mim? É tudo. Ele pode todas as coisas. Aleluia. Nossos olhos estão fitos no Senhor? Nossos olhos estão postos no Senhor? Eita glória. Será que nossos olhos estão realmente postos? Estamos buscando ao Senhor verdadeiramente? Porque não há força em nós para resistirmos nada, irmãos. Mas a força está no Espírito Santo que habita em nós, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Versículo 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ah, irmãos, quando nós buscamos o Senhor, quando nós buscamos e realmente entregamos tudo nas mãos do Senhor, Ele peleja por nós. A guerra e a batalha é dele. É, papai. E ele continua: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte ao deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Aleluia.
Mas vem uma situação. Tomai posição. Tomai posição. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Irmãos, muitas das vezes nós queremos batalhar com as nossas forças, nossas mãos. Nós queremos fazer as coisas acontecerem pela força do nosso braço. E o próprio Deus, através deste homem, ele fala a este povo: não tereis de pelejar, tomai posição. Aleluia, Deus. Olha aqui, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Tem batalha, irmãos, que você não vai precisar ficar se esguelando, se mexendo, se remexendo, se revirando dali para aqui e outro lá, não. Com desespero. E às vezes nós, na nossa pequenez e na nossa falta de fé, nós nos estribuchamos para tudo quanto é lado e Deus nos pede: tome posição, fique parado e vê o salvamento que vos darei. E por que o desespero? Por que o desespero? Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Eita. O Senhor é conosco, irmãos. Não há batalha que o Senhor não venha vencer. Então Josafá fez o que, irmãos? Ele se prostrou. Aleluia. Com o rosto em terra, irmãos. E todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Eita. Irmãos, a adoração, ela vem trazer para nós uma dependência e um reconhecimento do Senhor para nossas vidas. É, Deus. Nós verdadeiramente adoramos ao Senhor, porque como nós já estudamos e aprendemos, a adoração não é um louvor cantado. Nós não adoramos ao Senhor somente quando nós abrimos a nossa boca e cantamos um louvor. A adoração ao Senhor é uma vida entregue e disposta a servir ao Senhor. Adoração é um trabalho, sim, na questão da palavra, mas é uma entrega e uma dedicação, sacrifício vivo ao Senhor. Aleluia. Nós sabemos disso. Versículo 19: dispuseram os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobre maneira. Ô, glória. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Fé, irmãos, fé e dependência. Credes nos profetas e prosperarei. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados. Aleluia, Deus. Sabe o que me veio à memória, irmãos? Vestidos de ornamentos sagrados. Quando nós vamos ver a armadura de Deus, há elementos que tem que estar em nossas vidas. Nós devemos buscar. Vestidos de ornamentos sagrados. A couraça, a armadura de Deus, ela tem verdade, justiça. Ela tem o evangelho da paz, fé, salvação, oração e súplica. Aleluia. Nós estamos buscando assim, estamos nos revestindo assim, desses vestidos de ornamentos sagrados. Olha aí, Deus. Irmãos, a verdade é Cristo, a justiça é Cristo, o evangelho da paz é o Senhor Jesus Cristo,
A nossa fé está em Cristo, a nossa salvação ela vem de Cristo, Aleluia. né? E a palavra de Deus, ela toda fala em Cristo. Aleluia. Tudo se fecha em Cristo. E nós sabemos disso. E nós vamos alcançar sempre assim, buscando oração e súplica, buscando ao Senhor. E marchando à frente do exército. Louvassem a Deus dizendo, olha como eles louvaram a Deus. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Isso é uma verdade. A misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. E tendo eles começado, irmãos, eles não ficaram 1 hora ali, 2, entoando, louvando, não. Eles começaram a cantar e dar louvores. Pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha como Deus trabalha. O inimigo, ele pode tentar te atacar. Mas quando você tem o seu posicionamento, você entende quem você é em Cristo. E quando você entende que a batalha é o Senhor que luta, o inimigo, ele mesmo se ataca. Nós vemos aqui no 23 que eles se levantaram contra Amon e Moabe, se levantaram contra os moradores de Monte Seir. Inimigos contra os inimigos, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. Não precisaram deles pegarem em espada. Nenhum aqui se perdeu, nenhum aqui de Judá e Jerusalém, que se posicionaram juntamente com o rei Josafá, precisou desembainhar a espada. Aleluia. Eles simplesmente ouviram, buscaram, ouviram a voz de Deus através do Espírito de Deus que se apossou ali, e aquele homem começou a profetizar. Eles seguiram o conselho. Eles tomaram o posicionamento e esperaram e viram realmente o livramento do Senhor. Aleluia. E quão maravilhoso. Irmãos, não temam o inimigo. Não temam o inimigo. Tema a Deus. Busca a Deus. Aleluia. Porque se Ele está em nós e nós nele, buscando e vivendo assim, Ele vai lutar as nossas batalhas. E não há batalha que o Senhor entre que ela não seja vencida. Mas se nós quisermos lutar as nossas batalhas sem Deus estar conosco, a derrota ela é certa, irmãos. Olha aí. Ela é certa. Tenhamos esse cuidado. E nós, para fechar aqui, tendo Judá 24, irmãos, tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Olha como o Senhor lutou pelo seu povo. O Senhor, Ele peleja também por nós. E não haverá batalha em que nós individualmente, ou não haverá batalha em que nós, Igreja do Senhor, entraremos buscando ao Senhor que Ele não venha vencer. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela já venceu essa batalha. Porque quem é o cabeça desta igreja? É Cristo. Aleluia. E o Senhor Jesus Cristo, Ele já venceu. Glória. Ele não vencerá, Ele já venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. E isto nos garante que nós também teremos uma eternidade com Ele, se nós assim o buscarmos. Porque a morte, ela já foi vencida. Mas nós possamos, irmãos, buscar e confiar no Senhor. Vamos buscar ao Senhor discernimento. E se você
crer realmente, mesmo nos dias de medo, você vai buscar o Senhor. Você vai buscar conselho no Senhor. Você vai pedir direção ao Senhor. E não se desesperará quando vier os dias difíceis e as batalhas. Glória a Deus. E foi isso que o Senhor ministrou ao meu coração. Não falarei mais nada além disso. Amém, gente. Que o Senhor possa abençoar-nos de tal maneira e confiarmos nele de tal maneira como Josafá confiou. Glória a Deus. Mesmo ele dando um deslizezinho assim na sua vida. Que nós possamos buscar ao Senhor e entregar as nossas batalhas para Ele. Porque Ele vencerá por nós. Aleluia. Amém? Glória a Que Deus. o Senhor possa completar e falar o coração de cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Devolva a palavra ao